Paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica diária. Hoje nós vamos ler os capítulos 37 e 38 do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías. Nós vamos continuar a história da invasão de Senaqueribe a Judá. E ontem nós lemos, no capítulo 36, como o rei Senaqueribe, através do seu enviado, afrontou Ezequias, o rei de Judá. E hoje nós vamos continuar essa história, que o Espírito Santo fale ao nosso coração. 37, capítulo 1, capítulo 37, versículo 1. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dá-la à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhes respondeu: digam a seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria falaram contra mim. Porém nele um espírito, para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que ele seja morto à espada. Meu Deus! Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. Ora, Senaqueribe foi informado de que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com esta mensagem: diga a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza, você ouviu o que os reis da Assíria têm feito a todas as nações, e como as destruíram por completo. E você acha que se livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Rezefe e dos seus descendentes de Éden, que estavam em Telassar? Onde estão o rei Ramate, o rei Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e apresentou-a diante do Senhor. E orou: Senhor dos exércitos, Rei de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta as tuas palavras. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra
que o Senhor falou contra ele. A virgem da cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem você blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou ao Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo: com carros sem conta, subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano. Derrubei os seus cedros mais altos, os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas, ao melhor de suas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés, sequei todos os riachos do Egito. Você não soube que há muito eu já o havia ordenado, desde os dias da antiguidade eu o havia planejado? Agora eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra. Os seus habitantes, já sem forças, desanimam envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como capim no terraço, queimado antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está quando sair e quando retorna. Eu, porém, sei onde você está quando sai e quando retorna. E como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo ano o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano, semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos exércitos realizará isso. Por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu o defenderei, e defenderei esta cidade, e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens. O anjo do Senhor, um anjo, saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando adorava no templo de seu Deus, Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. Misericórdia. Próprios filhos mataram, o rei, assim como a palavra do Senhor disse. Capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente.
Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado, Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder 10 graus, que ela já cobriu na escadaria de Acás, e a luz do sol retrocedeu 10 degraus que tinha avançado. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: eu disse, no vigor da minha vida tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos. Eu disse, não tornarei a ver o Senhor, na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como faz o tecelão, e ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite fostes acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão, ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite fostes acabando comigo. Gritei como um andorinhão, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa, olhando para os céus. Enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor, venha em meu auxílio. Mas o que posso dizer? Ele falou comigo. O que posso dizer? E ele falou comigo, e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa desta aflição da minha alma. Senhor, tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri, e em teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados, pois a sepultura não pôde louvar-te, a morte não pôde cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias da nossa vida no templo do Senhor. Isaías dissera: apliquem um emplasto de figo no furúnculo e ele se recuperará. Ezequias tinha perguntado: qual é o sinal de que subirei ao templo do Senhor? Esta é a leitura de hoje, minha gente. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês sejam agora tocados pelo Espírito Santo de Deus. Nós nos vemos amanhã em nome de Jesus.